Bom dia a todas e todos. Agradeço a aquelas e aqueles que conseguiram estar aqui para participar com a gente e assistir essa entrevista coletiva. Agradeço também a todas e todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo canal da UFO. Eu queria, antes de iniciarmos a entrevista, o pronunciamento do reitor, explicar especialmente, né, para o pessoal dos veículos. Agradeço, né? Temos aqui TV Universitária, TV Vitoriosa, TV Integração, e eu não vi se já chegou o pessoal da TV Paranaíba, que agendou que viria, além do Sintete. Acredito que a ADUFO e DCE também foram convidados, não sei se já estão aqui com representação. Queria explicar, então, como é que vai ser a dinâmica, só para que a gente consiga se organizar. No primeiro momento, nós vamos passar a palavra para o professor Carlos Henrique de Carvalho, que fará um pronunciamento. Eu peço que vocês não se preocupem, o pessoal da mídia vai receber o documento com esse pronunciamento impresso, está chegando ali, inclusive, caso seja necessário, com os dados e as informações. Na sequência, a gente vai passar a palavra para o pró-reitor de Planejamento e Administração, Vinícius Fávaro, que vai apresentar dados e detalhar, esmiuçar a situação a qual se refere essa coletiva para vocês. Na sequência, a prefeita universitária, a professora Juliana Cardoso Braga, também vai detalhar algumas questões, né, em relação ao tema que a gente está falando, que são os desafios financeiros, aí, o impacto, sobretudo, da LOA 2025, mas outros impactos sobre o orçamento da UFO. Ok? Eu pergunto aos cinegrafistas se estamos ok, podemos começar, tudo certo, equipe de transmissão. Então, professor Carlos Henrique, fique à vontade e a palavra é sua. Bom dia, senhoras e senhores jornalistas, representantes das entidades ADUFO, Sintete e DCE, membros da comunidade universitária e cidadãos de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas, presentes nesta sala dos Conselhos Superiores da Reitoria da Universidade Federal de Uberlândia, ou que nos acompanham pelo canal da UFO no YouTube. Também saúdo minha vice-reitora, professora Catarina Azeredo, os pró-reitores Vinícius Fávero, Planejamento e Administração, Sebastião Elias, Gestão de Pessoas, e a nossa prefeita universitária, Juliana Cardoso. Também saúdo aos demais pró-reitores e pró-reitoras que estão presentes, bem como os nossos diretores e diretores da gestão superiores. Hoje é um dia muito triste para a Universidade Federal de Uberlândia. A crise financeira que assola as universidades federais não é recente. Ela se agravou e se tornou estrutural com a promulgação da Emenda Constitucional número 95 de 2016, mais conhecida como PEC do Teto de Gastos. Seus efeitos já foram sentidos no orçamento da Universidade Federal de Uberlândia de 2017. Desde então, o subfinanciamento da educação superior no Brasil tornou-se uma realidade. A Universidade Federal de Uberlândia, infelizmente, não está imune a essa conjuntura. A publicação da Lei Orçamentária Anual de 2025, no último dia 21 de março, expôs um cenário crítico. O orçamento da UFO será
de 137 milhões de reais. Valor inferior ao recebido em 2016, que foi da ordem de 158 milhões. Se corrigíssemos o orçamento de 2016 pelo IPCA, aquele valor, né, equivaleria hoje a aproximadamente 236 milhões. Além desse corte severo, assumimos a gestão da universidade em janeiro deste ano, com uma dívida acumulada de mais de 27 milhões, a qual estamos buscando negociar com responsabilidade. Assim, o cenário da UFO para 2025 é dramático. Eu acrescentaria muito, muito grave, né? E exige de nós medidas difíceis, mas necessárias para garantir a continuidade das atividades essenciais da instituição. Como medida inicial, promovemos e estamos, né, promovendo articulações políticas com o Ministério da Educação e agentes políticos em Brasília e Belo Horizonte, com diversas reuniões com o governo federal, estadual e municipal. Além disso, desde janeiro, estamos negociando a dívida com os credores, mas isso ainda não foi suficiente diante do orçamento aprovado. Além disso, precisamos tomar uma medida que não gostaríamos, em hipótese alguma, de tomar: uma redução de pelo menos 25% nos contratos da UFO, medida que já tinha sido determinada pela gestão anterior, em novembro do ano passado, e será necessária para o momento atual. Essa redução impacta diversos segmentos, em especial o quadro de trabalhadores terceirizados, muitos dos quais ocupam funções extintas pelo governo federal. Infelizmente, isso acarretará uma redução significativa de postos de trabalho e poderá comprometer ou suspender parte dos serviços prestados. Estamos cientes do impacto social dessa medida, pois, para além de números, são trabalhadoras e trabalhadores, são famílias que ficarão numa situação vulnerável e saber disso é muito difícil para um gestor público. Contudo, reafirmamos nosso compromisso com a permanência estudantil. Não haverá, neste momento, cortes em bolsas estudantis. E esta gestão fará o possível para preservar esse suporte essencial a todas, estudantes e estudantes. Essa coletiva é, antes de tudo, um gesto de transparência com a comunidade acadêmica e com a sociedade das cidades onde estamos presentes. Temos plena consciência do papel social da UFO e dos impactos que essas medidas poderão gerar para as comunidades internas e externas. Neste momento crítico, fazemos um chamado à comunidade UFO e a toda a sociedade, que todos e todas que reconheçam o valor da UFO enquanto centro de ensino, pesquisa, inovação e cuidado, se unam em defesa da universidade. Precisamos do apoio institucional e popular. É hora de pressionar os nossos representantes eleitos que busquem alternativas concretas e duradouras para o financiamento e valorização da educação pública. A UFO é um patrimônio coletivo e somente com a união de esforços será possível mantê-la aberta, atuante e à altura dos desafios do país. Muito obrigado.
Feito o pronunciamento, eu, conforme combinado, passo a palavra, então, para o pró-reitor de Planejamento e Administração, Vinícius Fávaro. Obrigado. Bom dia a todas as pessoas presentes aqui na Sala dos Conselhos Superiores, também pelo YouTube. Eu vou, a pedido aqui também da gestão, apresentar algumas questões, detalhar um pouco mais as questões que o professor Carlos Henrique já disse em seu pronunciamento. Eu vou virar, porque a tela, para quem está presente aqui, está à minha esquerda. Então, se alguém já puder passar, por favor. Alô? Aqui. Obrigado. Bom, esse quadro, esse gráfico, ele representa como foi a evolução do orçamento da Universidade Federal de Uberlândia desde o ano de 2008. Se a gente pegar aquelas colunas em bege, né, elas mostram, perdão, em alaranjado, elas mostram qual foi o valor do orçamento nominal que a universidade recebeu ao longo desses anos. Se a gente olhar ali em 2015, 2016, que foram as informações que o professor Carlos apresentou no seu pronunciamento, né, a gente vê valores recebidos em torno de 163, 158 milhões ali nos anos de 2015 e 2016. E um decréscimo muito forte a partir de 2015. Né? Essa linha, né, que está cortando todo o gráfico em vermelho, ela mostra o valor que foi aprovado na LOA 2025, na Lei Orçamentária 2025. E cabe destacar aí que estão incluídas todas as ações, né, que a gente chama de ações discricionárias, que são para o funcionamento da instituição. Então, tem as ações, por exemplo, da assistência estudantil, escola técnica, ESEBA, internacionalização, e as ações que pagam os contratos, bolsas de graduação, dentre outros. Então, como o professor Carlos bem colocou no pronunciamento, o valor que a gente recebe hoje, 10, 11 anos depois, ele é menor do que o valor de fato recebido ali nos anos de 2015 e 2016. Se a gente fizer a correção pelo índice de inflação, aí é o gráfico em bege que eu coloquei, aí vocês notam a disparidade que a gente tem entre os valores, né, corrigidos de 2015 até o atual. Né? Se puder passar esse gráfico, por favor. Isso. Então, as instituições federais vêm sofrendo fortes reduções do orçamento discricionário nos últimos anos e, em contraste com essa redução, tem uma necessidade de aumento de despesas com serviços e pessoal terceirizado. Né? E um dos fatores, como também foi mencionado pelo professor Carlos, ou pelo menos indiretamente foi mencionado, é a vedação de provimento de vagas em diversos cargos. Isso foi um decreto de 2019 e existem cargos extintos na instituição e outros que estão proibidos de contratação. Então, a gente tem, somando esses dois fatos, a necessidade do aumento da terceirização com o déficit no nosso orçamento, uma situação muito crítica em termos orçamentários para a instituição. Se puder passar. Bom, acho que para entender melhor essa situação, é importante a gente ver o gráfico de 2024. Tá? Então, em 2024, e agora a gente só colocou as ações que de fato são para o funcionamento da instituição, os contratos, energia, água, os pessoal terceirizado, auxiliares administrativos e por aí vai. Né? Bolsas de graduação, estágios, algumas também saem daí. Principalmente dessas duas ações, que a gente chama de 20RK e 8282, mas principalmente da 20RK. Então, reparem, a linha azul, ela mostra o valor que a universidade recebeu com a Lei Orçamentária de 2024, que era próximo a 100 milhões,
Houve um aumentozinho ali em abril para maio, que o governo recompôs, um aumento um pouco melhor em julho, e chegamos ao final de julho nos patamares de pouco mais de 100 milhões de reais. Entretanto, e aí é o outro gráfico, o gráfico em vermelho, ele mostra a evolução dos gastos mês a mês na universidade, né? Então, reparem que a hora que a gente chega em outubro, essencialmente a universidade já gastou todo o seu recurso. E a partir dali o que ela tem são dívidas. Ok? Que, se não me engano, somam aqueles 27 milhões, é porque está um pouco longe aqui os números, mas em torno de 27 milhões, como bem colocou o professor Carlos também no seu pronunciamento. Pode passar, por favor. Isso exigiu ações importantes da gestão anterior, né? Então, em setembro de 2024, com esse colapso, né, entre o nosso orçamento e o que a gente precisava pagar, a UFO só pôde pagar em torno de 20% dos contratos que têm valor médio maior do que 100 mil reais. Tá? E isso, de fato, foi comunicado para todas as empresas, né, com o compromisso da universidade de, quando a situação econômica, né, orçamentária da instituição regularizasse, essas pendências seriam quitadas, né? Pode passar, por favor. E, em novembro de 2024, já com bastante conhecimento do que viria no projeto de lei de 2025, houve a necessidade de redução, né, dos contratos da universidade. Então, em novembro, ficou definido que os gestores de contrato, juntamente com seus superiores hierárquicos da administração, deveriam promover uma redução de pelo menos 25% nesses contratos, dando um prazo de 6 meses que completa agora no mês de maio, né? Além disso, várias reposições de colaboradores ficaram impedidas de ocorrer, né? E isso colaborou, se puder passar também para o outro, isso colaborou já parcialmente, né, para uma ligeira redução dos gastos da instituição. De toda forma, essas ações foram muito difíceis porque elas dependem de negociações com as empresas, né? A gente perdeu o contrato no ano passado devido a essa ação, que depois ele foi refeito, né? Mas são situações muito difíceis porque as empresas ficam em situações de muita vulnerabilidade financeira, né? Então, já em 2025, em janeiro, a nova gestão assumiu e a gente vem analisando e estudando com muito cuidado toda essa questão financeira e orçamentária da universidade, né? Então, tanto a Pró-Reitoria de Planejamento e Administração da UFO, conhecida como PROPLAD, quanto o Comitê de Governança e Gestão Orçamentária da UFO, conhecido como CGGO, ele vem fazendo cálculos e análises minuciosas e mantendo constante diálogo tanto com o gabinete da reitoria, quanto com a prefeitura universitária, todas as pró-reitorias, e apesar de eu não ter destacado ali também, pronunciamentos nos conselhos superiores e conversas, inclusive nessa semana, com todas as diretorias acadêmicas e administrativas da nossa universidade, né? Então, com base nesses cálculos, no início desse mês, o CGGO emitiu recomendações ao reitor e à vice-reitora quanto à necessidade de redução na execução mensal de diversos contratos administrativos. Peço que passe também, por favor. E, ao todo, são 22 contratos que precisariam sofrer reduções entre 25% e 30%, dependendo do contrato. E a gente entende que essa ação ela é mais imediata do que só esperar até maio, como estava previsto naquele ofício de novembro de 2024. Né? Além disso, né, os contratos que não estão previstos ali são contratos que não tem como a gente fazer redução, né? Por exemplo, contratos de energia, contratos de água, alguns contratos de aluguel e software, mas também buscar sempre a redução dentro do que for possível, com ações específicas de redução de energia, dentre outros, né? O CGGO também recomendou à reitoria que buscasse a negociação da dívida junto à CEMIG, que é uma dívida que compromete grande parte do orçamento
Isso também já está em andamento por parte da gestão, por parte do professor Carlos Henrique, que estava, inclusive, nessa semana em Belo Horizonte, tratando desse assunto. E a tentativa de pagar o que tem de dívida no ano de 2024, que ainda não foi pago, uma parte já foi paga, mas grande parte a gente ainda precisa pagar, né? A tentativa de iniciar o pagamento no mês de maio como referência, né? Além disso, é muito importante o empenho junto ao Ministério da Educação, né, para aporte de recursos com o objetivo de amortizar o pagamento das dívidas e recompor a questão orçamentária para esse ano de 2025. Pode passar, por favor. Bom, e aí vem a questão que motivou principalmente esse dia, né, essa apresentação, que foi a aprovação da PELOA 2025 na última sexta-feira pelo Congresso, e o decreto, né, que é o decreto 12.416 de 2025, que estabelece as diretrizes para a execução orçamentária dos órgãos, fundos e entidades do Poder Executivo Federal. Então, esse decreto, ele determinou que, diante do cenário fiscal restritivo, a liberação mensal dos recursos, porque antes da aprovação da LOA, a universidade recebeu um 12avos, quer dizer que o orçamento que estava previsto foi dividido em 12 pedaços, a gente recebeu um pedacinho em janeiro, um pedaço em fevereiro e um pedaço em março. E, a partir daí, desse decreto, além de uma redução de mais de 5 milhões no orçamento da universidade, do que estava previsto, o decreto determina que nós não vamos receber agora um 12avos, nós vamos receber apenas um 18avos, tá? A partir do próximo mês. E isso, pelo decreto como está hoje, vai seguir até novembro, quando ele liberaria todo o orçamento. Apesar disso, é o item de baixo que eu mencionei, ele prevê uma nova avaliação no mês de maio. Então, pode ser que algo se altere a partir do mês de maio, dependendo ali nos dados de arrecadação federal e das necessidades orçamentárias. Pode passar, por favor. E aqui tem um quadro mais sintetizado de como que está a questão, então, já considerando o orçamento de 2025 com a dívida de 2024, como fica a situação financeira da universidade. Aquele quadrinho ali do meio em vermelho, né, ele mostra o déficit, que a gente já comentou, que é de pouco mais de 27 milhões, o déficit de 2024, e considerando reajustes de contrato que são obrigatórios ocorrer, e considerando também a estimativa média, né, que a gente tinha ali de 2024, a nossa despesa mensal em 2025 gira em torno de 10 milhões e 200 mil reais. Então, somado à dívida, a previsão para o final de 2025 é de quase 151 milhões de reais, sendo que nós só temos 100 milhões, pouco mais de 100 milhões para o orçamento deste ano. Isso implica numa dívida ao final do ano, se nada for feito, de 50 milhões de reais. Pode passar, por favor. E esse último gráfico que eu gostaria de apresentar, ele mostra agora, novamente, para a ação de custeio da universidade, essa questão do orçamento. Então, veja que aquele gráfico em azul, como eu disse para vocês, a gente recebeu um 12avos em janeiro, fevereiro e março, por isso que está ali em torno de 105 milhões, a linha, né? Mas a gente recebeu um 12avos disso. E aí, com a aprovação da LOA no mês de março, a gente perde 5 milhões, então o orçamento que a gente vai ter até o final do ano, se o governo não fizer nenhuma suplementação, é de 100 milhões, quase 101 milhões. E aí, a linha laranjado, comparativamente com a situação que aconteceu em outubro do ano passado, agora ela ocorre em julho. Tá? Então, a partir de julho, teoricamente, todos os gastos passam a ser dívidas. Ok? Só que a situação é muito mais complexa. Porque quando a gente tinha 3 meses de negociação
com as empresas, né, com os contratos que a gente tem aqui na universidade, a gente não tinha dívida com elas. Hoje a gente tem uma dívida de 27 milhões, dividida entre essas empresas, e, além disso, o orçamento não passa de julho. Tá? Para piorar, é aquele gráfico em cinza abaixo, que é a que a gente comentou daqueles 1/12 e 1/18. Aquela linha de baixo é a trava que a gente tem para gastar. Então, mesmo se você tiver o dinheiro, você não pode gastar mais do que o que aquela linha está falando. E aí vocês podem ver que só lá em novembro haveria liberação do restante do recurso para a universidade, em menos de um mês, ter que empenhar e fazer pagamentos que estão todos ali retidos, vou dizer dessa forma, devido a essas restrições, né, que são as imposições de limites orçamentários que são colocados para a instituição. Esse problema não é um problema só da Universidade Federal de Uberlândia, ele é um problema de toda a rede, tá, de instituições, mas a universidade também tem esse agravante de uma dívida muito grande já, né, do ano anterior. Tá? Pode passar para o próximo, por favor. E enfrentar esse déficit é um enorme desafio, e como o professor Carlos também bem disse, a gente precisa da compreensão e do apoio de toda a comunidade universitária e da sociedade na luta pela recomposição do orçamento, não só da UFA, mas de toda a rede de instituições federais do ensino superior. Então é isso que eu queria apresentar para vocês e agradeço a atenção. Obrigada, Vinícius. Então, seguindo, eu passo a palavra à prefeita universitária, professora Juliana Cardoso Braga. Bom dia. Me apresentando, Juliana Cardoso Braga, prefeita universitária da UFO. Quero agradecer a presença de toda a comunidade acadêmica, dos veículos de imprensa e dos nossos parceiros institucionais aqui presentes, incluindo a Polícia Militar. Este pronunciamento tem como objetivo esclarecer, com total transparência, como funciona o sistema de vigilância estratégica da Universidade Federal de Uberlândia, combatendo informações imprecisas e reafirmando nosso compromisso com a segurança e o bem-estar da comunidade universitária. É fundamental compreender que a segurança na UFO não é fruto de uma ação isolada, mas sim de um conjunto de medidas estratégicas integradas, pensadas com inteligência, responsabilidade e uso racional dos recursos públicos. A vigilância da UFO começa com o trabalho comprometido e estratégico da nossa equipe de vigilantes orgânicos, servidores públicos da universidade, que conhecem profundamente os nossos espaços e as rotinas da comunidade acadêmica. Esses profissionais realizam rondas periódicas no interior e nos perímetros dos campi e atuam também na fiscalização do cumprimento do contrato de vigilância terceirizada e no suporte da vigilância, desempenhando um papel essencial na articulação e na supervisão das ações de segurança. Como parte desse esforço integrado, a UF também possui um contrato de vigilância patrimonial terceirizada, vigente desde o início dessa gestão, em janeiro de 2025. Os vigilantes terceirizados atuam de forma motorizada, com rádios comunicadores e presença permanente nos campi de Uberlândia, Ituiutaba, Patos de Minas e Monte Carmelo. Além disso, porteiros alocados em pontos estratégicos contribuem significativamente com a vigilância, mantendo contato direto com as equipes via rádio ou WhatsApp,
notificando movimentações suspeitas e acionando apoio sempre que necessário. Com isso, nosso sistema de vigilância envolvendo pessoal se apoia em 3 pilares interligados: vigilância orgânica, temos aqui o Edmilson, uniformizado de preto, representando a nossa vigilância orgânica. A vigilância terceirizada, temos aqui hoje o Bruno, uniformizado de marrom, bem aqui à minha frente, representando a equipe. E o apoio dos porteiros, que estão à minha frente também, uniformizados de cinza. Aqui hoje estão o Gabriel e o Pedro. Então, agradeço desde já a nossa equipe pelo trabalho desenvolvido. Além disso, o monitoramento por câmeras desempenha hoje um papel fundamental na prevenção, identificação e resposta às situações de risco. Atualmente, temos centenas de câmeras instaladas em pontos estratégicos dos campi, operadas por uma equipe treinada que atua 24 horas por dia. Esse sistema permite o acompanhamento em tempo real e a análise posterior das imagens, auxiliando nas investigações e prevenções de ocorrências. Estamos ampliando esse sistema em parceria com o CETIC, da UFO, com estudos técnicos para adoção de câmeras com tecnologia via rádio, que permitirá a expansão da cobertura sem altos custos de infraestrutura cabeada. Em março deste ano, incorporamos a tecnologia VCA, que é uma ferramenta de inteligência artificial aplicada à análise de vídeo. Ela permite que o sistema identifique automaticamente comportamentos suspeitos, como intrusões em áreas restritas, sem depender exclusivamente do olhar humano. Por meio da definição de linhas virtuais no monitoramento, esse sistema ele é capaz de detectar movimentações em áreas específicas e gerar alertas em tempo real, aumentando a eficiência de resposta da equipe de vigilância. Ou seja, trata-se de um recurso inteligente que reforça a vigilância preventiva e já colhemos resultados positivos no Campo Santa Mônica. O próximo passo será a instalação de alarmes integrados ao sistema para acionamento automático em caso de intrusão. O VCA já está em funcionamento em todo o perímetro do Campo Santa Mônica e é ativado após o fechamento do campus. Outro ponto-chave da nossa estratégia é o reforço da infraestrutura de iluminação. Em 2025, realizamos instalação de iluminação adicional em áreas sensíveis, como bloco 2T, 2D, 2E, 2O, 2X, 4E, 4Q, 4U, 4K do campus Umuarama. Também instalamos novas luminárias no entorno do bloco 6T, 6E do Umuarama e na área de laboratórios do campus Glória. Continuaremos com esse trabalho no bloco da Diretoria de Comunicação da UFO, o fundo do bloco da Filosofia do Campo Santa Mônica e ao longo do ano, onde mais for identificada a necessidade. Vale lembrar que a UFO substituiu nos últimos anos todas as lâmpadas da iluminação externa dos blocos por lâmpadas LED nos campos Umuarama, Santa Mônica e Educação Física, com investimento aproximado de R$ 5 milhões por meio de verba extra-orçamentária da CEMIG, captada pela Diretoria de Sustentabilidade da Prefeitura Universitária da UFO. A melhoria da iluminação e outras ações serão agora estendidas ao campus Monte Carmelo, por meio de financiamento extra-orçamentário, captado no valor de R$ 3,5 milhões, oriundos de projetos da UFO, aprovado no programa Procel Embipar, Empresa Brasileira de Participação em Energia Nuclear e Binacional. Além disso, estamos realizando mapeamento de áreas de trajetos dos estudantes no campus Umuarama e de áreas que necessitam de podas de árvores para reduzir pontos escuros e melhorar a visibilidade em áreas comuns
em parceria com a Secretaria de Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Desde já agradeço ao secretário Dilson Dalpiaz e ao prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio, pela parceria com a UFO. Ainda nesse mês, a Prefeitura Universitária reforçou estruturas antigamente vulneráveis, como a instalação de concertina e novas câmeras no prédio da antiga reitoria da Engenheiro Diniz, que também conta com o apoio da Polícia Militar no monitoramento do prédio. A UFO tem intensificado sua articulação institucional com a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio de reuniões estratégicas e planejamento conjunto de ações, o que tem resultado em aumento das rondas no entorno dos campi e maior capacidade de resposta a ocorrências. Inclusive, as ações dessa parceria foram publicadas no Comunica UFO em 24 de fevereiro de 2025, pela equipe de jornalismo da DIRCO UFO. Aproveitamos para agradecer publicamente ao coronel André Pedrosa do Rosário, comandante da 9ª Região da Polícia Militar de Minas Gerais, e aos oficiais de cada região onde a UFO está instalada, por essa atuação articulada, que vem fortalecendo a proteção à comunidade acadêmica. Hoje, o coronel André Pedrosa está sendo representado aqui na coletiva pelo subtenente Moura. Muito obrigada. É importante lembrar que essa atuação conjunta atende ainda à sentença do Ministério Público Federal que determinou a entrada da Polícia Militar na UFO no ano de 2016. A segurança também depende da colaboração, informação e prevenção. Por isso, estamos reforçando o programa UFO Segura, que disponibiliza um canal direto de comunicação via WhatsApp com a equipe de segurança, pelo número 34-99-996-4597. Esse canal tem possibilitado respostas ágeis às situações críticas relatadas pela comunidade. Em caso de furto, arrombamento ou qualquer intercorrência, é fundamental registrar a ocorrência junto à vigilância da UFO e também comunicar à Polícia Militar para os devidos encaminhamentos legais. Outra ação em curso é o acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal de Goiás para o desenvolvimento de um aplicativo institucional de segurança. Esse app permitirá que membros da comunidade acionem a vigilância diretamente, registrem ocorrências e colaborem com informações relevantes. A parceria também prevê a troca de inteligência entre instituições e a criação de protocolos operacionais padrão para unificar e qualificar a atuação das equipes em todos os campi. Importante destacar que os efeitos dessas medidas já são concretos e mensuráveis. Ao compararmos os dados de ocorrências na UFO nos 3 primeiros meses de 2025 com o mesmo período de 2024, verificamos uma redução de 13% nos registros de ocorrências em todos os campi. Isso comprova que as ações implementadas têm sido efetivas e que, ao contrário do que vem sendo sugerido por uma parte da comunidade, não houve aumento nos casos em 2025. Repito, não houve aumento nos casos em 2025. É fundamental termos responsabilidade com as informações que circulam publicamente. Afirmar, sem respaldo de dados, que a UFO está desprotegida não apenas desinforma, como também pode colocar a universidade em situação de vulnerabilidade diante da criminalidade. A segurança é um tema sério e deve ser tratada com compromisso e responsabilidade coletiva. Temos plena consciência de que a segurança pública é um desafio que ultrapassa os limites da universidade e reflete uma realidade enfrentada por toda a sociedade brasileira. Mesmo diante dos desafios orçamentários aqui colocados, bem apresentados pelo professor Carlos e pelo professor Vinícius,
e também desafios sociais, acredito que temos avançado com planejamento, responsabilidade e ações concretas em prol da comunidade acadêmica e da sociedade. Agradeço mais uma vez a toda a nossa equipe de vigilância, aos nossos parceiros institucionais, à comunidade UFO e à imprensa. Muito obrigada. Eu agradeço, então, professor Carlos Henrique, Vinícius Fávaro, Juliana Braga, pelas informações. Eu agradeço também. Agora nós vamos passar às questões que vão ser feitas. Cada veículo que está aqui presente, e a gente tem TV Universitária, TV Vitoriosa, TV Integração e a Paranaíba, que chegou, além dos representantes de docentes, discentes e técnicos e técnicas administrativos que foram convidadas, né, as coordenações das 3 entidades e que se inscreveram para fazer pergunta. A gente, e além dos presentes que vão acompanhar, né, não vão poder nesse momento fazer as perguntas, a gente vai fazer a seguinte dinâmica. Cada veículo ou cada entidade aqui presente poderá fazer até 2 questionamentos, além do professor Carlos Henrique, do Vinícius e da Juliana, que já falaram, também estão aqui e também poderão responder aos questionamentos. A vice-reitora, Catarina Zeredo, e o pró-reitor de Gestão de Pessoas, Sebastião Elias. Então, eu peço que, ao fazer o questionamento, a pessoa se apresente, diga a quem está representando aqui, qual veículo ou entidade representativa, e realize sua pergunta direcionando o assunto. Às vezes, a gente vai vendo aqui quem é da mesa que tem mais possibilidade de responder. Quem gostaria de começar? Andréia. Olá, bom dia. Eu sou a Andréia, da TV Universitária. Gostaria de saber quais são as áreas que serão mais afetadas com a redução do orçamento. Pode, por favor, podem colocar os microfones. Bom, obrigado pela pergunta. Na verdade, o comitê gestor, quando ele analisou toda a situação financeira, ele viu que era necessário, para que não houvesse um prejuízo muito drástico em determinados tipos de setores, que houvesse um corte proporcional em praticamente todos os contratos onde era possível fazer redução. Então, por exemplo, contratos de energia, água, esses não sofrem redução, aluguel, dentre outros, softwares, né? Mas contratos de limpeza, vigilância, na verdade, de vigilância não entrou nesse cálculo porque já houve um novo contrato e ele já estava bem resolvido, e a professora Juliana falou muito bem sobre essa questão, mas contratos de pessoal terceirizado, contratos, por exemplo, de manutenção de veículos, de instalação de ar-condicionado. Então, não existe nenhum corte mais brusco em nenhum setor. Na verdade, tem um corte que pega entre 25% e 30%, né, uma redução entre 25% e 30%, em 22 contratos, se eu não me engano, dos mais variados, como eu mencionei.
rodapé da pergunta, só para registrar e já vou sair. Com relação a pessoal, o senhor traçou um cenário, os senhores traçaram um cenário sobre a questão já de alguns anos. O que a gente pode dizer? Dá para falar em números de postos de trabalho? Bom, quanto à questão de postos, isso também é uma pergunta complexa. Inclusive, hoje eu respondi por ofício ao sindicato, que também, o Sindicato dos Técnicos, que fez esse questionamento. Por quê? Porque nós temos vários tipos de postos de pessoal e com diversos cargos. Cargos, por exemplo, de auxiliar administrativo, cargo de comprador, cargo de... Enfim, são vários cargos com salários distintos. E o que o comitê gestor fez foi preocupado muito mais com os valores que precisavam ser reduzidos. E aí deu a liberdade aos gestores de contrato de analisarem da maneira mais adequada o que eles entendiam ser mais necessário para a redução, né? Lembrando que a redução também nesses contratos não é só de pessoal, né? Existe redução de insumos e da própria prestação de serviço, muitas vezes, por exemplo, com instalação de ar-condicionado ou, por exemplo, com carros, né? Veículos que também prestam serviço para a comunidade. Então, a gente ainda não tem essa informação porque o processo de redução ele vem sendo feito, né? Iniciado agora em março, né? E provavelmente dentro de um mês a gente vai ter essa informação mais precisa. No cenário atual da universidade, né? E por que essa lei orçamentária vai ter um impacto assim tão mais drástico do que o passado? Tem que ficar movimentado. Bom, sendo bem objetivo, no meu pronunciamento e na apresentação do professor Vinícius, nós entramos 2025 com 27 milhões de dívida. Então, nós fizemos o planejamento com base naquilo que nós estávamos recebendo, que era 1/12. Então, nós recebemos 1/12 em janeiro, 1/12 em fevereiro e 1/12 em março. Tá? Então, toda a negociação nossa, em todo o nosso planejamento, ela levou esse valor como critério de negociação. Tá. Quando aprovaram a lei, eles aprovaram a lei com menos 5 milhões aproximadamente, e dentro da aprovação, logo em seguida, veio um decreto, que é o decreto que o professor Vinícius apresentou. Nesse decreto, o decreto estabelece o seguinte, ó, vocês vão receber não 1/12 mais, mas 1/18, que isso implica num orçamento, ou num contingenciamento, vamos dizer assim, uma retenção de 30%. Então, nós tivemos, todas as federais tiveram, cada um com um valor diferente. Um valor retido, que foi cancelado, no nosso caso, de 5 milhões, e um valor contingenciado, que está em torno de 30%. Então, com isso, comprometeu o nosso futuro. Só que nós temos um passado. Nem todas as universidades têm uma dívida do tamanho da UFO. Tá? Então, esses 27 milhões é que está criando uma maior dificuldade. Vou dar um exemplo lá para vocês. Na apresentação do professor Vinícius, ele falou assim, olha, se for mantido o cenário atual, se não tiver nenhuma sinalização, nós vamos fechar em julho. Tá. Só que nossa dívida sobe para 50 milhões no final do ano. A questão é que nós já estamos pensando no ano de 2026. Porque se entrarmos com uma dívida de 50 milhões no ano de 2026, nós não vamos fechar em julho de 26. Nós vamos fechar em maio. Aí vai ficando cada vez mais difícil. E eu vou colocar uma coisa
aqui bem clara. Nós estamos negociando porque, se a gente não negociar os contratos com esses valores, inclusive na resposta que o professor Vinícius acabou de dizer, nós vamos falir as empresas. Estou sendo bem claro, nós vamos quebrar as empresas. Aí não vai ter serviço nenhum, não vai ter corte de 25% ou 30%. Nós vamos ter corte de 100%, se a empresa deixar de prestar o serviço para nós. Por isso que no meu pronunciamento, na minha fala inicial, eu coloquei, olha, aqui hoje nós temos que somar esforços. Eu passei a semana toda, cheguei hoje de madrugada, né, que eu estava em Belo Horizonte, o professor Vinícius apresentou, estava na CEMIG. Nós temos uma dívida ali de 3 milhões. Estava negociando com a CEMIG. De Belo Horizonte eu fui para Brasília. O que eu mais visitei foi gabinete de deputados. Ontem, nós, Andifes, estávamos em reunião com a Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação. Todas, nem o MEC sabe o valor do orçamento dele. Foi a fala do professor Vinícius agora. Por quê? Nós temos a lei aprovada, mas ela não está sancionada. Ninguém tem o valor discriminado. Esse valor é discriminado na hora que ela é sancionada e ela entra, o orçamento de todos os órgãos públicos, ele entra nos SICAF. E aí... Aí o Vinícius vai ter que me ajudar. Que é um sistema que demonstra o que as instituições de ensino superior e todo o governo federal vai receber. Aí nós vamos ter noção. Aí nós teremos a noção do que realmente a universidade tem, mas só depois de sancionada. O que nós temos certeza é que há um decreto, né, que faz uma retenção de 30% nos valores que nós estávamos recebendo até o mês de março. Desculpe, gente, eu falei SICAF, é CIAF. Eu imagino, então, que os levantamentos sobre o impacto na prática, pensando em extensão dos projetos de extensão, o impacto isso vai aparecer, né? Imagino que os senhores vão estar acompanhando a universidade medindo tudo isso. Nas palavras do senhor, professor Casemiro, o que é importante ser feito? No final do seu pronunciamento, o senhor colocou sobre a parceria da própria sociedade e os representantes políticos, né, atuarem junto ao governo federal. As universidades tomando as suas medidas, os senhores anunciaram uma série de medidas, então, o que precisa ser feito para mudar esse cenário? Pensando que a coisa é uma bola de neve e se chegar em 2026, como o senhor bem colocou. É a sociedade brasileira se unir em defesa das federais. E nós estamos fazendo esse movimento. Isso é fundamental. Agora, independe das gestões. São 69 universidades federais. Vão independer das suas... O que nós podemos fazer é interno e conversar com os nossos parlamentares. Mas tem que haver uma sensibilidade da sociedade brasileira como um todo de fazer uma defesa do orçamento das universidades. Eu apresentei rapidamente, esse processo ele é estrutural, ele vem desde da PEC 95, né, de 2016, as universidades têm uma redução ano a ano. Ano a ano nós temos, a todo ano nós discutimos o orçamento das federais. Então, nós precisamos ter uma política consistente, permanente de financiamento das universidades. Nós não podemos ficar de sobressalto a cada início, a cada discussão orçamentária, e a discussão orçamentária de 2026 começa em maio. Então, se a gente quer um orçamento mais digno, mais responsável para 2026, a nossa pressão tem que começar agora. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos brigando para eliminar a retenção do orçamento de 2025. Isso é uma negociação complexa, por isso que eu solicito, e juntamente com todos os meus colegas da gestão superior, que a comunidade se una, seja o Sintete, a ADUFO, o DCE, né, e a imprensa,
para que divulguem isso, né, junto à sociedade, para que a sociedade preserve um patrimônio público. Porque nós estamos... Imagina aqui, quando eu estou falando de números, por detrás do número tem pessoas. E essas pessoas vão sofrer as consequências. E, às vezes, são pessoas muito humildes. Não é fácil para o gestor. Quem gostaria de demitir? Vocês acham que é fácil eu falar para o pró-reitor? Falar, faça. Mas se não fizer, nós fechamos. Um colega ontem falou, eu fecho o mês que vem. Um colega reitor. Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil. Ontem, a nossa ação política, ela decorreu na permanência de um 12avos. Nós nem falamos em recomposição. A recomposição é outra luta. É outra trincheira que nós vamos ter que fazer. Mas é isso que eu peço a vocês, né? Unidade em prol da defesa do sistema universitário brasileiro público. Gostaria de saber, Andréia, da TV Universitária, se existe já alguma medida prevista para diminuir as despesas e aumentar a receita da universidade. Você pode responder ou eu respondo? Aumentar a receita, aumentar o orçamento. O que nós fazemos, e as universidades estão fazendo, é buscar emendas parlamentares. Mas as emendas parlamentares, de acordo com o que foi aprovado, é 50% para a saúde, 50% para a educação. E elas são destinações estruturantes para o sistema. Então, eu não posso buscar emenda parlamentar para contrato. O Vinícius comentou em 22 contratos, aproximadamente. Eu não tenho como trazer uma emenda parlamentar para custear contrato, para custear pessoal, né? Vocês estão acompanhando aí como que o STF vem questionando a liberação de emendas parlamentares. Então, isso está sendo buscado. Eu consegui algumas já emendas parlamentares para 2025, mas elas não entram nessa estrutura de financiamento, né, que é um subfinanciamento que nós estamos sofrendo. Então, elas complementam, às vezes, obras, né, mas naquilo que é discricionário nosso, que é a manutenção pessoal, nós não conseguimos esses recursos. Então, a única forma de você suprir essas demandas contratuais e de pessoal, no pessoal aí terceirizado, é no sentido de você, né, fazer gestões junto ao governo federal para que o orçamento seja repassado no 1/12avos e que haja, né, quando possível, e esse possível tem que ser o mais breve possível, né, a recomposição orçamentária que nós estamos necessitando. Obrigada. Mais alguma questão? Eu não anotei os nomes de vocês. Larissa, pode ir? Tá ligado? Bom dia, reitor, senhora vice-reitora, os pró-reitores e demais presentes. Sou membro do DCE, representante discente, e eu gostaria de direcionar a pergunta para a prefeita universitária. Eu gostaria de saber, por favor, qual era a quantidade de seguranças institucionais no ano passado e qual a quantidade de seguranças institucionais hoje, em todos os campos da UF, por favor. Obrigada pela pergunta. É muito importante a sua colocação para nós esclarecermos que, quando se fala de segurança e de vigilância, nós temos que ter muita responsabilidade com os dados que são publicados. Por quê? Em termos de vigilância, algumas informações são estratégicas e sigilosas, no sentido de proteger a própria universidade
no sentido de não revelar exatamente qual estratégia você está usando. Então, observe. No meu relato, eu falo de um conjunto de ações. Eu falo de um conjunto de ações e medidas que estão sendo tomadas. Falo em centenas de câmeras, mas não digo exatamente o número, né? Falo da composição da nossa equipe de pessoal, mas não cito exatamente o número, porque essa é uma informação que precisa ser preservada para que a gente se proteja da própria criminalidade. Então, espero que vocês compreendam, né, o fato de, em nenhum momento, nós citarmos os dados precisos, apesar de que todos eles estão aqui comigo, inclusive os dados de ocorrências, que quando nós comparamos o período de janeiro, fevereiro e março de 2024, com janeiro, fevereiro e março, que ainda nem terminou o mês, né, de 2025, nós temos uma redução de 13% nos casos. Então, tem nos mostrado que as estratégias que estão sendo adotadas têm sido efetivas até o momento. Tá? Então, agradeço pela pergunta e a oportunidade de poder esclarecer esse fato de alguns números não poderem ser explanados aqui. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer outra pergunta? Alguém da mesa que não falou gostaria de dizer alguma coisa? Tião? Muito bom dia aos presentes e também àquelas pessoas que nos acompanham pelos veículos aí de comunicação. Um breve comentário, né, só para reforçar que essa situação gravíssima, né, de déficit orçamentário, que de maneira muito especial atinge esse ano de 2025, e como foi bem demonstrado, vem se constituindo e agravando, né, nos últimos anos, especialmente a partir de 2015, ele chega, num dado momento, a produzir efeitos concretos sobre a vida universitária. Isso se deu, como foi muito bem demonstrado aqui pela prefeita e pelo pró-reitor de planejamento, sobre as estruturas da universidade, a sua manutenção, o investimento, o cuidado com as estruturas, que passam, né, a exigir muito mais critérios na tomada de decisões em relação, né, como se faz o processo, inclusive, de manutenção, mas isso atinge também, de maneira muito lamentável, aquilo que a universidade tem, certo, de melhor, que é o seu efetivo humano, né, que são as pessoas que fazem a universidade acontecer. Obviamente, o quadro docente, o quadro técnico-administrativo efetivo da universidade vai sentir esses efeitos de maneira mais branda, mas isso atinge frontalmente os nossos contratos de trabalhadores terceirizados, como aqui foi colocado. Esses trabalhadores terceirizados, eles também estão distribuídos em diferentes contratos e estão distribuídos também fisicamente na nossa universidade, nas diferentes unidades acadêmicas e administrativas. Eu tenho dito uma questão que, para a gente que é da universidade, é óbvia, né? Que esses contratos e o número de profissionais contratados por empresas terceirizadas, esses contratos cresceram proporcionalmente ao esvaziamento da carreira de servidores efetivos, especialmente os servidores RJU. Nos últimos anos, né, cargos foram extintos, né, a nossa categoria, por exemplo, de técnicos administrativos, ela é composta legalmente de níveis A a E, sendo o A o de formação mais elementar e o E o pessoal mais qualificado do ponto de vista acadêmico, né. As carreiras de A a C, elas praticamente foram extintas. A gente ainda tem alguns profissionais em atuação, certo? Mas, à medida que essas pessoas vão se aposentando, não é possível a universidade realizar novos concursos e prover essas vagas, não é?
E isso, então, foi sendo resolvido como? E essas pessoas estão envolvidas com as secretarias dos cursos, estão envolvidas com o processo de manutenção, de higienização, estão envolvidas também com o processo de segurança, estão em áreas com as secretarias, estão envolvidas em atividades que elas são essenciais para o funcionamento tanto de atividades administrativas como acadêmicas. Então, num dado momento, e a partir de um determinado momento, a sinalização do governo federal é que esses cargos extintos seriam supridos com essas, né, contratações terceirizadas. Mas agora, diante, né, do arroxo orçamentário, né, qual é o segmento que também terá, né, infelizmente, como foi já perguntado aqui, certo? A supressão acontecendo. É justamente nesses contratos terceirizados, que foram criados, né, e expandiram para atender ao funcionamento da universidade. Eu quero só encerrar dizendo a vocês que, infelizmente, esse cenário de déficit orçamentário, ele faz com que a universidade ela passe a funcionar na contramão da condição ideal. Tradicionalmente, a universidade pública ela só cresce, ela só expande. Por quê? Porque ela expande em qualidade. Então, são abertos novos cursos, as pesquisas avançam, projetos de extensão, o ensino. E o que seria a tendência natural é que, a partir dessa expansão, desse crescimento da universidade pública, fossem acontecendo os investimentos em infraestrutura para o funcionamento dessa universidade e também o provimento dos profissionais necessários, docentes, técnicos administrativos e trabalhadores terceirizados, na lógica que a gente tem hoje, para o funcionamento dessas universidades. A restrição orçamentária faz com que, certo, a gente faça a universidade encolher. E é esse o lamento nosso presente. Nós estamos tendo que colocar a universidade dentro do orçamento quando deveria ser o contrário. E aqui nós não estamos falando de ferir responsabilidade fiscal, nada disso. Nós sabemos muito bem o que significa ser gestor público e o que a legislação nos determina. Mas o fato concreto é que hoje a universidade já tem operações de ensino, tem operações de pesquisa, tem extensão, nós temos assistência, nós temos temos revistas, nós temos produções, laboratórios. Então, nós temos uma vida universitária acontecendo que não cabe hoje dentro do nosso orçamento. Então, a sociedade tem que estar muito ciente, né, de que isso representa um prejuízo que é coletivo e que, portanto, nós precisamos de uma solução não só institucional, mas da sociedade para nós superarmos este momento. Lamentavelmente, como foi colocado pelo nosso reitor, nós também isso afetará os nossos contratos de pessoal. Nós só quero encerrar colocando isso, nós estamos fazendo isso com o máximo de critérios. Como eu falei, esses trabalhadores e trabalhadoras, eles estão distribuídos na universidade, em todas as unidades acadêmicas e administrativas. O que nós estamos construindo são critérios de atendimento isonômico. Mas nós buscamos considerar também as particularidades de cada área. É importante que a sociedade entenda, e a nossa comunidade interna também, que há uma heterogeneidade na vida acadêmica. Nós temos unidades de toda a natureza. Então, quando a gente fala transforma, como bem colocou o nosso querido reitor, pessoas vinculadas aos números, a coisa se complica muito. Então, nós não estamos falando exatamente de número de postos de trabalho, nós estamos falando de redução na execução orçamentária. Então, nós estamos procurando resolver essa questão do corte em relação ao pessoal, observando os critérios de funcionamento das unidades acadêmicas e administrativas e perseguindo aí essa meta necessária para o ajuste do orçamento. Seria isso, eu fico à disposição. Obrigado. Viu? Temos mais uma pergunta. A Catarina vai fazer uma fala, depois eu passo, tem a Larissa e o Lázaro inscritos. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Queria também reafirmar o compromisso da nossa gestão com a educação pública, enquanto um importante agente de transformação social. Acho que quando nós tivemos a pergunta de como mobilizar
a comunidade, né, do que nós esperamos da sociedade. A gente espera que a sociedade entenda que qualquer recurso aplicado em educação é investimento para a nossa nação e não gasto. E, nesse sentido, a nossa gestão está comprometida com a assistência estudantil. Então, a despeito de todos os cortes que nós tivemos, né, e o contingenciamento, todo o recurso que nós estamos recebendo a menos do que o previsto e do que o necessário para a manutenção da nossa universidade, a gente quer reafirmar que nós estamos trabalhando com várias medidas e, dentre elas, nós temos a preservação de todas as bolsas estudantis, sejam dentro no âmbito da pesquisa, do ensino, da extensão e da assistência estudantil. Tá? Então, não há previsão, esse é um compromisso nosso, nesse momento, com a realidade que nós temos hoje de contingenciamento, de que não haverá corte nesses investimentos, porque nós entendemos, dentro do papel social da universidade, de que os grupos estudantis mais vulnerabilizados, que são os beneficiários pela nossa assistência estudantil, esses são grupos prioritários que precisam ser preservados nesse momento para que permaneçam na universidade. Catarina, então eu passo a palavra primeiro para a Larissa, do DCE, que tinha feito inscrição, e depois para o Lázaro, do Sintete. Senhora vice-reitora, eu gostaria de saber, por favor, como fica a implementação do RU todos os dias, e se será possível os auxílios desde a matrícula, vista a situação orçamentária que foi apresentada para a gente, se será possível a implementação dessas duas coisas. Bom, nós estamos trabalhando com a realidade hoje que ainda não está completamente definida. Então, do ponto de vista administrativo, a gente já fez todas as negociações com a empresa, estamos com tudo encaminhado para que isso seja possível, né, proximamente. No entanto, como o professor Carlos falou, a gente ainda não teve, a lei não foi sancionada ainda, então nós não temos clareza dos recursos que nós vamos receber. Os recursos de assistência estudantil, eles vêm numa rubrica específica, que é diferente desse recurso total. Tá? E é importante frisar que, neste momento, o governo já apresentou um corte nesse recurso, de mais de R$1 milhão. Tá? Mas nós estamos trabalhando na perspectiva, sim, em termos de edital, do fluxo contínuo, que não é afetado por isso, né, porque isso é uma medida administrativa, então, para que a gente tenha a assistência estudantil em fluxo contínuo, e para que, assim que tenhamos a definição orçamentária clara, em termos administrativos, já está tudo organizado para que a gente possa implementar proximamente. Nós não temos data nem previsão, justamente por toda a insegurança orçamentária que ainda estamos vivendo. Mas, em termos administrativos, há um esforço enorme para que todos os trâmites, né, administrativos sejam cumpridos, que a gente possa ter a execução. Por favor, Larissa. Porque... eu queria só esclarecer se a questão da RU que a senhora falou vai ser só para os bolsistas ou para toda a comunidade, incluindo a pós-graduação. Toda a comunidade. Está respondido. Lázaro, você pode alcançar, por favor, o microfone? Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Lázaro, sou representante do Sintete UFO, Uberlândia, Sindicato dos Técnicos Administrativos. A minha pergunta é: quais as medidas efetivas de funcionamento da universidade terão que ser cortadas ou alteração por conta do déficit apresentado? E vai ter redimensionamento dos técnicos? Bom, primeiro, em relação assim, o tema do dimensionamento é muito importante. Funcionando aí, né? É muito importante, mas esse não é um tema que a gente resolve na velocidade do que está estabelecido. O que a gente tem feito, nós conversamos com muita franqueza com os diretores de unidades acadêmicas e administrativas, é que essa tarefa de reorganização passa também a ser dividida com essas unidades acadêmicas. Então, é preciso que cada unidade, né, e os servidores e servidoras que estão inseridos nela contribuam, né, para a reorganização do processo de trabalho de modo a superar esse momento de dificuldade. Isso pensando, né,
na supressão de alguns postos de trabalho terceirizados que hoje a gente tem. Então, essa tarefa hoje ela está dividida com as unidades acadêmicas. O tema do dimensionamento ele já é um compromisso nosso, uma prioridade da gestão, assumido mesmo desde o início da gestão. Nós deveremos, né, chamar a comunidade para conversar e as entidades que representam, né, já no próximo período agora. Importante dizer o seguinte, que não existem modelos consistentes de dimensionamento de pessoal nas instituições de ensino. Nós temos algumas experiências incipientes em algumas unidades, algumas universidades. Nós vamos recolher dessas contribuições, dessas experiências, mas nós pensamos em desenvolver também um modelo próprio nosso, a partir da nossa realidade, que dê conta, a partir da diversidade das dezenas de unidades acadêmicas e administrativas que a gente tem, que são muito heterogêneas, muito diversas, constituir um modelo que envolva indicadores, né, que nos permitam dizer qual é, vamos dizer assim, um módulo básico de funcionamento de uma unidade administrativa ou acadêmica. Isso para quê? Para que a gente tenha condições não só de monitorar, certo, essas dificuldades de funcionamento, mas corrigir distorções históricas. Para dar exemplo, né, a percepção empírica, e não pode ser empírica dentro de uma universidade, de que determinadas unidades elas têm um provimento melhor de servidores. Em contrapartida, há a alegação de parte da comunidade que determinadas unidades elas não têm sequer o básico para funcionar. Então, isso não é possível, né? Isso aí é nosso atestado de ineficiência de gestão. Então, a gente precisa realmente ter um modelo de dimensionamento que garanta o funcionamento adequado de todas as unidades, contendo os excessos de um lado, certo? E, ao mesmo tempo, provendo, né, aquela necessidade básica de todas as unidades. Isso significa ter um modelo administrativo mais técnico, né? E menos das relações como historicamente a comunidade aponta, né? Onde cada unidade tem que batalhar pelo seu provimento. Então, a gente precisa ter um modelo institucional e é isso que a gente vai perseguir. Como eu disse no início, isso não dá conta de responder à nossa necessidade do momento, mas o dimensionamento é tema, é prioridade. Eu agradeço, então, a todas e todos que compareceram e a gente segue e vai seguir aqui, né, tentando fazer o melhor e sempre com a máxima transparência, sempre que tiver alguma mudança, seja positiva ou, se for o caso, negativa, neste cenário, nós viremos à comunidade UFO, à sociedade, para apresentar, porque precisamos do envolvimento, como o professor Carlos falou, de toda a sociedade, de toda a comunidade UFO, para conseguir superar esses desafios. Obrigada.